Olá, que bom estar com você novamente. Deus abençoe você. Hoje eu quero falar sobre um assunto super delicado, super importante, e eu gostaria muito que você assistisse esse vídeo até o final. Já existem vários vídeos aqui neste canal relacionados com esses assuntos de família, assuntos de adolescentes, como conversar com o adolescente, como fazer com que o seu filho se sinta amado, como fazer com que ele se perceba amado. Inclusive, esse último vídeo que eu gravei, ele fala sobre pais que rejeitam os filhos, muitas vezes sem querer, lógico, né? Na grande maioria das vezes não é desejo dos pais rejeitar um filho, mas nas suas atitudes muitas vezes comunicam essa rejeição. Quero agradecer a você que tem deixado seus joinhas, seus likes, seus comentários, tudo isso enriquece muito o canal, né? E hoje eu trouxe esse tema porque ele é um tema muito polêmico, né? E bastante atual. Adolescentes que se ferem, que se machucam. E é muito triste também, né? A gente sabe de muitos casos, né, de adolescentes que buscam como refúgio essa automutilação, né? Se ferem, se machucam, como um comportamento que é reflexo de uma convivência disfuncional, de uma família disfuncional. Eu observo muito isso. Normalmente aquele adolescente que diz que ao se cortar ele sente alívio, ao se cortar ele se sente bem, inclusive relatam que não sentem dor se cortando, né? Normalmente a família passa por um período conflitante. Existe alguma coisa naquela família que está produzindo aquilo, né? Aquele comportamento. Não é sempre que isso acontece, tá? Cada caso é um caso, existem as mais diversas situações, os mais diversos motivos. Mas eu quero abordar um que é bastante comum, tá? Então, o que acontece? Às vezes o pai e a mãe, os pais estão se separando, os pais estão se divorciando, e aquele adolescente não consegue lidar com isso, então ele passa a se ferir, a se cortar. Ou então a família passa por um grande estresse, por um grande desgaste emocional, por um grande momento assim tenso, né? E esse adolescente então começa também a se ferir, a se machucar. Normalmente o adolescente, quando ele tem esse tipo de comportamento, ele está sofrendo muito, ele está sofrendo demais, ele não está sabendo lidar com aquele sofrimento, ele não está sabendo lidar com aquela dor. E a forma que ele encontra é se ferindo, é se machucando, né? Muitas vezes isso também envolve bastante, além da frustração, muita autorrejeição ou culpa. Muitas vezes também essa criança, esse filho se culpa pelo desgaste que está tendo na família, ou então pelo relacionamento dos pais, ou o divórcio, enfim, seja lá qual for o motivo. Mas a culpa, a rejeição, a autorrejeição, a frustração, são alguns motivos que levam esse adolescente a se cortar, né? Então eu vejo assim que há muita omissão dos pais com relação a filhos adolescentes, sabe? Eu já falei isso em outro vídeo, quando a criança é pequena, enquanto a criança é pequena, os pais tendem a dar uma atenção muito maior, mas à medida que esse filho vai crescendo, essa filha vai crescendo, se tornando adolescente, os pais tendem a se afastar, numa época que jamais deveriam, mas eles tendem a se afastar. E aí esse adolescente começa a vivenciar situações, né, onde ele não consegue lidar com as emoções, com determinadas circunstâncias, ele começa a se ferir, se mutilar, se cortar, e os pais nem sabem, não sabem por quê, porque não chega perto, porque não abraça, porque não pega, sabe? É uma coisa assim que me deixa chocada, porque eu não consigo entender esse distanciamento dos pais com filhos adolescentes. Outro dia eu estava vendo uma médica fazendo uma palestra, e ela fala o seguinte, né? Ela dizia assim, você precisa interagir com seu filho, cheirar seu filho adolescente saiu de casa, quando ele voltou, você tem que chegar perto, você tem que abraçar, tem que beijar, tem que cheirar. Tá cheirando a álcool, tá cheirando a cigarro, tá cheirando alguma coisa. Você tem que cheirar seu filho, você tem que perceber seu filho, você tem que estar próximo do seu filho.
Eu achei fantástico aquela médica falando sobre isso, né? É aquela questão da proximidade. É isso que está se perdendo muito, sabe? A questão da proximidade. Eu vejo adolescentes se machucando, se ferindo, porque não conseguem aquilo que precisam, que é a atenção dos pais. É o amor dos pais. Muitas vezes os pais estão lá brigando, discutindo, entrando assim num campo de guerra gigante, prestes a se divorciar ou já divorciados, né? E os filhos se tornam reféns daqueles dois adultos insanos que não sabem lidar com as suas emoções, com os seus problemas, com as suas dificuldades e despejam toda essa frustração em cima das crianças. E essas crianças passam a se sentir culpadas, essas crianças passam a se sentir rejeitadas, essas crianças passam a se sentir extremamente frustradas e vão tomar atitudes desesperadoras. Então, você que é pai, você que é mãe, independente de você estar se divorciando, não estar se divorciando, sei lá que tipo de problema que você tenha com seu cônjuge, se você tiver algum, não trata disso na frente dos seus filhos. Primeiro ponto, ok? Se você tem suas arestas para parar com seu marido, com sua esposa, faça isso num ambiente que os seus filhos não percebam. Primeiro ponto é esse. Você não pode brigar diante dos seus filhos. A tendência é que seus filhos se sintam culpados de alguma maneira por aquela discussão entre os pais. Segundo ponto, independente das dificuldades de relacionamento que você tenha com seu cônjuge, os seus filhos não têm nada a ver com isso. Tá? Seus filhos não têm nada a ver com isso. Então, você precisa sim, embora você talvez esteja abrindo mão do papel de marido ou de esposa, mas você precisa paternar e maternar com consciência. Esses papéis você não pode abdicar deles. Você tem de continuar sendo um pai e uma mãe presente e consciente. Ok? E terceiro ponto, que eu já tenho batido nessa tecla em vários vídeos. Você precisa ser próximo dos seus filhos, você precisa tocar os seus filhos, você precisa conversar com seus filhos, você precisa conhecer os seus filhos. Eu tenho escutado o clamor de adolescentes confusos, com um sentimento, uma autoestima baixíssima, com um sentimento de rejeição profundo, com a sensação de abandono imensa. Não se sentem amados por seus pais. Não se sentem benquistos, acolhidos por seus pais. Pelo contrário, se sentem fardos. Se sentem um peso na vida do pai e da mãe. Tá? Adolescentes que se ferem fisicamente porque estão com a alma ferida. É desses que eu estou falando. Sim, tem casos de adolescentes que se cortam, que se ferem, e não necessariamente os pais estão passando por alguma questão de divórcio, de separação ou mesmo de briga na família. Tem esses casos também, mas não é esse que eu estou abordando hoje, ok? Eu estou abordando casos de famílias que têm comportamentos disfuncionais e onde os filhos são grandemente prejudicados com esses comportamentos disfuncionais de adultos. Adultos irresponsáveis. Adultos que não sabem lidar com as suas próprias emoções, tá? Adultos desequilibrados emocionalmente, desequilibrados psicologicamente e que acabam despejando em cima de crianças, dos filhos, as suas frustrações e a sua inaptidão de lidar com os próprios problemas. Então, se você conhece alguém que está passando por algum tipo de conflito, né, na sua família, no seu casamento, no seu relacionamento, manda esse vídeo, tá? Eu peço para vocês, pais que estão tendo problemas conjugais, que vocês, pelo amor de Deus, não joga isso em cima dos seus filhos. Não joga isso em cima da sua família. Não joga esse peso, esse fardo da sua frustração em cima das crianças. Não faça isso com seus filhos. Adolescentes que se sentem abandonados, adolescentes que se sentem rejeitados,
Adolescentes que se sentem um fardo, se sentem um peso e começam a fazer coisas desesperadoras, como se cortar ou tentar suicídio. Adolescentes que não sabem mais o que fazer para lidar com aquela grande dor que tem dentro de si. E aí o que eu vejo? Eu vejo pais que sequer imaginam que o filho está nessa situação. Sequer imaginam. Pais que os filhos passam uma semana sem comer e não notam. Filhos que se cortam e os pais não percebem. Como assim que você não é capaz de ir no quarto do seu filho e dar um boa noite, filho, boa noite, filha, orar com seu filho, agradecer a Deus pela vida do seu filho, da sua filha, agradecer pela saúde, pela vida, pelo teto, pela comida, pedir bênção para o dia seguinte? Você não é capaz de fazer isso, você não tem 5 minutos, 3 minutos para orar com seus filhos e se despedir deles? Como assim que não passa nem no quarto para dar uma boa noite? E aquele adolescente está lá no quarto se cortando com uma gilete, se cortando com uma lâmina de apontador. E você está fazendo o quê dentro de casa? Pai, mãe, está fazendo o quê que não enxerga? Como que seu filho, sua filha está sem se alimentar durante quase uma semana e você não percebe? Como que é possível um pai e uma mãe não perceber que um filho está sem comer, sem se alimentar? Mas aonde está a sua paternidade? Aonde está a sua maternidade? É urgente resgatar esse cuidado com a família. É urgente isso. Traga os seus filhos para a mesa, traga a sua família para a mesa, vamos fazer refeições juntos, conversar, rir, bater papo, gastar um tempo aqui em família, largar o celular, largar o computador, o tablet, o notebook, desliga tudo, entrou para dentro de casa, desliga tudo, desliga as mídias. Vai viver em família. Vai ter um pouco de tempo com aqueles que você diz que mais ama. Mas não, você vê o quê? Adolescentes que chegam em casa da escola ou do curso e vão para o quarto. E lá tem seus computadores, lá tem seus celulares, e o pai e a mãe nem vão no quarto, não chama para jantar, não chama para conversar. Como assim? Não existem regras nessa casa? Sabe, cada um pode fazer o que bem entende, não convivem, não conversam, não dialogam, não se conhecem, estranhos dentro da família, estranhos dentro do lar. E esse adolescente começa a se ferir, começa a se machucar, começa a se cortar, começa a se drogar, começa a se dopar para a vida, e o pai e a mãe não enxergam, até que esse adolescente se mata. Aí você tem o quê? Um pai e uma mãe desesperado, gritando, meu Deus, por quê, por quê, por quê? Mas às vezes, esse adolescente já vem dando sinais há muito tempo. Desculpa, eu sei que eu estou sendo dura. Eu sei. Mas às vezes, os sinais estão bem diante dos nossos olhos. Às vezes, os sinais estão ali na sua frente. E você não enxerga. Não quer enxergar. Não quer prestar atenção. Finge que não vê. Está cego para o que está acontecendo dentro da sua casa. Eu quero te pedir, pai e mãe, que você, se você é um pai ou uma mãe omisso, omissa, que você mude o seu formato de paternar e maternar. Que você se aproxime do seu filho adolescente. Que você o abrace. Que você o toque. Que você o conheça. Pega, sente, cheira teu filho. Olha tua filha. Veja se realmente se alimentou. Se preocupa com seu filho, com sua filha.
Não espere que o que você tem de mais precioso na sua vida lhe seja tirado para só então dar valor. Só então você perceber que você não era um pai presente, que você não era uma mãe presente. Se você tem filhos adolescentes, você precisa ter um olhar muito atento, porque essa época é uma época de grandes conflitos, de grandes decisões, de grandes questões emocionais, e você precisa estar presente para pegar o seu filho ou sua filha pela mão e ajudar a atravessar essa ponte para a fase adulta. Precisa estar ali, junto, presente, para que esse mocinho e essa mocinha consigam entrar na fase adulta amparados e seguros do amor e da presença dos seus pais, independente do relacionamento que você tenha com seu marido, com sua esposa. Mas você tem de paternar e maternar de forma amorosa e consciente. Eu espero que tenha conseguido passar o recado e que de alguma maneira mais pessoas possam ser conscientizadas da importância de paternar e maternar de maneira presente e consciente. Divulga esse vídeo, divulga esse canal, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui, ativa o sininho para receber as notificações. Tem vídeo novo toda segunda-feira. E se esse vídeo foi importante de alguma maneira, deixa o teu like, que isso também é importante para o YouTube sugerir os vídeos quando são pesquisados na internet. Ok? Beijo para você, Deus te abençoe e até a semana que vem, se Deus quiser.